Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 13 de fevereiro, uma sexta-feira, então é dia do nosso resumão semanal e vamos começar logo o nosso trabalho, porque depois, sempre, nesse último dia útil da semana, tem as crônicas do Fora de Curva. Iniciando então pela segunda-feira, foram vários assuntos que nós tratamos aqui no canal. Em primeiro lugar, analisamos a consistência ética do atual ministro das Comunicações, nome completo dele, José Juscelino dos Santos Rezende Filho. Por que consistência ética? Enquanto deputado federal, na legislatura passada, nada a ver com o que ele está fazendo nesse governo atual, onde ele é ministro, mas na legislatura passada ele mandou, através das emendas parlamentares ou verba secreto, chamem como quiser, asfaltar, fazer um singelo asfaltinho na sua cidade de origem, no Maranhão, a qual sua irmãzinha é prefeita atualmente, mas fazer esse pavimento cobrindo nada mais, nada menos do que 8 fazendas da sua família. Também na segunda-feira eu me pronunciei contra uma proposta meio aloprada que está sendo discutida ao nível da Petrobras para fazer aquele fundo de reserva bancado pelo Tesouro Nacional para controlar os preços dos combustíveis no Brasil. Preço não se controla. O que pode se fazer, sim, é manter alíquotas tributárias menores sobre um bem tão essencial assim e, eventualmente, mudar a técnica de paridade de preço do mercado internacional com o nacional, tirando o preço CIF aplicado nas importações, uma vez que a maior parte do petróleo, a maior parte do combustível consumido aqui no nosso país, vem mesmo do mercado interno. Também comentamos a respeito do IGPM de janeiro, que foi menos de 0,3%, se não me engano, beneficiando quem paga aluguel. E o adeus do Jumbo, o último Jumbo foi entregue nessa semana para uma empresa aérea e é o fim da produção de um dos maiores ícones da história da aeronáutica do mundo. E finalmente comentamos uma nova versão que surgiu a respeito da real origem da crise humanitária dos Yanomamis, lá no norte do país. Esses que estão passando pelo flagelo da fome não seriam brasileiros, e sim venezuelanos que adentraram o território brasileiro e estão sendo socorridos. Mas essa questão está muito obscura, tem um longo passado, são mais de 30, 40 anos que existe crise humanitária naquela região. Uma crise humanitária dura tanto tempo. Espero que os fatos venham logo à tona, os verdadeiros fatos, a gente tem que falar fatos verdadeiros e fatos falsos no atual momento, para ver realmente se existem e quem são os culpados de tal situação. Já na terça-feira, a análise aqui do Fora de Curva teve centrada nos dados que fechavam 2022 a respeito do emprego do Brasil produzidos pelo CAGED. Foi uma alta de mais de 2 milhões de postos de trabalho e a grande imprensa, especialmente o portal G1 e o UOL, começaram a falar que no ano de 2021 a geração de trabalho havia sido muito maior. Eu justifiquei por que foi maior em 2021 e que o resultado do ano passado foi excelente, já que 2020 tinha tido uma queda muito grande da empregabilidade brasileira por conta do fica em casa, e no ano seguinte, ou seja, repetindo, 2021, houve essa recuperação. Então é fácil, depois de um grande tombo, a gente se eleva muito simplesmente pelo fato de nos levantarmos. Já 2022 envolveu o quê? Uma situação de crescimento um pouquinho mais sustentado da economia brasileira, ainda muito influenciada pelos efeitos secundários de recuperação da pandemia, por conta do setor de serviços, especialmente, que foi o que sofreu as restrições mais longas. Vamos lembrar, até o início de 2022, em várias unidades da federação, restaurantes só podiam trabalhar com 50% de lotação, academias também tinham muitas restrições, eventos eram praticamente proibidos ou muito limitados a poucas pessoas. Enfim, os serviços começaram a encontrar sua plena recuperação de atividade, mais ou menos depois do fim do primeiro quadrimestre do ano passado, e isso sim influenciou uma geração de empregos acima de 2 milhões de postos de trabalho. Repetindo, mesmo inferior a 2021, foi uma geração bastante generosa,
Isso culminou no quê? Na menor taxa de desemprego nos últimos 8 anos aqui no Brasil. Também comentei na terça-feira a respeito das novas togas do STF, deram grande destaque para uma coisa tão importante assim, é verdade, porque nossos ministros precisavam de roupinhas novas depois dos atos de vandalismo com as roupas antigas, que estavam um pouco veiusca, então aquele preto brilhante, todos posaram para foto, foi uma coisa que deve orgulhar nós brasileiros. E por outro lado, nós temos o nosso ministro Flávio Dino, que realmente está um pouquinho perturbado com as implicâncias que as pessoas estão tendo com ele. Agora ele se encrencou com um vizinho que chamou ele de uma coisa que eu não vou repetir, mas não é um nome tão feio assim. Só questionou a honestidade do nosso ministro e ele ameaçou processar. Assim como aquelas pessoas que chamaram ele de fofinho também periam entrar em cana. E pensar, gente, isso que eu destaquei naquela oportunidade. O nosso presidente, o ex-presidente da República, fizeram gato e sapato dele, chamaram ele de Cida, o Geno vem antes, pegaram bolas, imprimiram a cara dele, jogaram futebol com o rosto do sujeito e mais outras sacanagenzinhas. E ele não fez nada, disse que era da política, compreendeu, sabe que na posição em que estava iria ser alvo de críticas. E agora parece que há um endurecimento pelo respeito às autoridades. Se há um endurecimento agora, deveria haver antes. Se não houve antes, não precisa haver agora. O Brasil tem um povo muito irreverente, muito libertário, e não adianta tentar controlar o espírito piadístico do nosso país. Isso aí só faz piorar. Alguém reclama de um apelido, o apelido vira uma alcunha, vira como o nome da pessoa. E finalmente, na terça-feira, eu também comentei a competição que está havendo entre duas indústrias pela queda dos preços do carro. Pena que não é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos. Tesla e Ford estão numa disputa bastante acirrada para ver quem vende os carros elétricos mais baratos. Talvez um dia isso chegue aqui, mas para isso tem que cair imposto sobre produção, evidentemente. Na quarta-feira, nós tivemos dois assuntos centrais. Primeiro, os dados sobre emprego e desemprego nos Estados Unidos e na Europa, mostrando que aquele país e aquele continente, aquele mercado europeu, continuam em elevado nível de atividade, não há crise se aproximando, porque a empregabilidade se mantém. E no âmbito brasileiro, sendo mais preciso, em termos do governo federal, eu questionei os tais dos revogaços de janeiro, que anularam determinações e regulamentações do governo anterior e permitiram algumas coisas, como, por exemplo, uma maior liberalização do aborto. Os médicos não precisam mais declarar para a polícia que fizeram tal procedimento. Outra coisa, criaram mais restrições ao porte de armas e cancelaram várias privatizações que seriam muito interessantes para o país, como, por exemplo, Petrobras e Correios. Gente, eu questionei isso de maneira muito forte. Em primeiro lugar, sim, as estatais, eu não gostei do que eles fizeram, mas é dentro da prerrogativa do Poder Executivo. Mas, por outro lado, a questão do aborto e a questão do porte de armas, isso, a meu ver, já não é de alçada do Poder Executivo. Tinha que ser rediscutido no Congresso Nacional, ou pelo menos na questão das armas, validar aquele plebiscito que foi feito, se não me engano, no final do milênio passado, onde os brasileiros optaram por legalizar o porte de arma, lógico que de maneira controlada. Então, sim, há uma sobreposição de poder e isso está sendo um dos maiores cânceres da República Brasileira. Um outro ponto que eu citei naquele dia é a respeito de algumas reportagens que andavam saindo aqui no Brasil festejando que o nosso país em 2022 cresceu mais que a China. Sim, eu defendo de uma maneira enfática que o resultado econômico do Brasil em 2022 foi muito bom. Entretanto, comparar a situação atípica da China nesse ano passado, é uma forçação de barra. A China simplesmente, durante muito tempo, muitos meses, ficou paralisada por conta daquela política malocada do Partido Comunista do Xi Jinping de manter as pessoas presas em casa para evitar Covid, que não foi evitada. Em 2023 isso não deve existir, foi uma situação excepcional e certamente a China vai voltar a crescer pelo menos 5 a 6% em relação ao ano anterior. Mas o Brasil, gente, mesmo tendo esse crescimento de 3%, que é inferior à expansão média estrutural da China,
pode alçar-se em voos maiores. Para isso, o país tem que fazer lição de casa em termos de desburocratização, liberdade econômica, queda de impostos, enfim, uma série de receitinhas aí que todos os países que adotaram no médio e longo prazo invariavelmente tiveram grandes ganhos para a sua sociedade. E ontem, na quinta-feira, o primeiro assunto foi a questão da taxa de juros nos Estados Unidos, que subiu para 4,75% ao ano, uma alta de 0,25 ponto percentual. E eu expliquei mostrando um cenário de longo prazo que esse patamar de juros é mais ou menos o que predomina na economia norte-americana. Houve várias exceções, várias crises a partir dos anos 90 que fizeram com que os juros norte-americanos e até globais caíssem muito. Iniciando pela primeira crise das .com, com o bug do milênio, com a desvalorização de empresas de internet que não mostraram resultado naquela virada do milênio, como Yahoo, como a AOL e outras. Depois nós tivemos em 2007 e 2008, mais centralmente, o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que afetou todo mundo. Veio já em 2020 a pandemia. Isso fez com que os principais bancos centrais do mundo, inclusive o norte-americano, mantivesse os juros mais baixos. Agora, esse momento de crise aparentemente está passando, tem um outro problema que a gente vai tocar depois, ainda na análise de quinta-feira, e permite com que o Banco Central Europeu, que subiu 0,5 ponto percentual seus juros ontem, e o norte-americano também, o Federal Reserve, recuperem essas taxas a patamares históricos mais ou menos razoáveis, incentivando um pouco a poupança nesses locais. Isso é natural e nesses patamares em que estão, os juros significam nada mais, nada menos do que saúde na economia, apesar deles sim estarem combatendo uma inflação de 2022 que aparentemente já foi superada por conta de alguns fatores específicos, como o preço do petróleo, alimentos e outras coisas. Mas o segundo assunto, que foi o mais instigante do Fora de Curva de ontem, disse respeito não só à guerra entre Rússia e Ucrânia, mas às decorrências que isso está parecendo mostrar. A OTAN está se posicionando cada vez mais firmemente em apoiar os ucranianos, se mostrando até um pouquinho disposta, segundo o chefe da OTAN mesmo, em enfrentar diretamente os russos. Enquanto isso, Estados Unidos e China mostram os dentes de uma maneira mais visível um para o outro, os norte-americanos finalizando um acordo com as Filipinas para se instalar de uma maneira mais presente nas bases navais de lá, enquanto os chineses parece que estão mandando balões meteorológicos para o território norte-americano. Então os ânimos estão se acirrando e sim, gente, há possibilidade de um embate bélico de grandes proporções no mundo. Até o título do vídeo dizia respeito às chances da Terceira Guerra Mundial. Essa possibilidade, ela não é mais de 50%, mas não é irrelevante. Vamos reconhecer isso. Normalmente, quando nós estamos dentro da história, nós não sentimos essa história, mas ela continua acontecendo, apesar de nós gostarmos dela ou não. E sempre quando uma nação, um império, tenta ser dominante no mundo, a missão final é derrubar quem é o poderoso do pedaço. E isso envolve, de novo, um confronto entre China e Estados Unidos que certamente tem proporções globais. Pessoalmente, eu espero que tudo acabe em paz, mas nós temos que entender que existe a possibilidade de alguns confrontos um pouco mais traumáticos para o nosso planeta. E agora, na sexta-feira, o nosso destaque vai ser um pronunciamento do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio da Silva, que se viu inconformado com a manutenção da taxa Selic, taxa de juros básicas do país, em 13,75% ao ano. Em princípio, eu concordo com ele. Esse juro, em termos reais, é o mais alto do mundo, mas dessa vez, por outro lado, eu vejo que a diretoria do Banco Central tem lá seus motivos para manter elevado. Antes não tinha, antes eu discordava deles, passei a concordar um pouquinho nesse momento, porque a intenção do governo federal, pelo menos manifesta, é aumentar gasto público, aumentar impostos e fazer uma série de políticas inflacionárias. A intenção do presidente Luiz Inácio da Silva, seguramente, é a queda de juros para facilitar crédito, facilitar a circulação de dinheiro, dentro desse contexto em que a inflação tende a subir. E isso não é saudável para a economia. Então, dessa vez eu defendo o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no sentido de ser um pouco mais conservador e manter
a taxa Selic em patamares elevados para esperar o que vem por aí em termos de gasto público, em termos de provocação da inflação brasileira. O que Luiz Inácio da Silva, o presidente da República, está colocando ou está questionando é essa questão da independência do Banco Central, que parece que ele não está gostando muito, não. E isso é muito perigoso, isso aí é negativo para o país, tira a credibilidade e, além do mais, numa próxima oportunidade, ou seja, quando trocar o presidente do Banco Central, que deve ser no ano que vem, se o governo atual resolver acabar com essa independência, com essa autonomia, a encrenca vai estar formada, gente. Inicialmente, até o brasileiro vai poder se beneficiar, porque juros artificialmente em queda movimentam a economia, mas vai movimentar muito mais a inflação. Aí, a partir de 2024, certamente nós vamos ter muito que lamentar. Espero que não aconteça isso. Espero que o governo atual se dê conta que ele está aonde está, não para ganhar poder, e sim para fazer gestão. É isso que importa para um país como o Brasil. Essa briguinha de poder é uma coisa que tem que ficar no passado. Não tem mais sentido, os postulados estão todos ultrapassados. E agora, iniciando a parte mais divertida do nosso Fora de Curva de Sexta, ou seja, nossas crônicas semanais, vamos começar a falar de Brasil. Um sujeito que não teve seu nome divulgado, um bancário, se encheu o saco de tanto trabalhar. Olha, eu comecei minha vida profissional em banco, na verdade não tinha nada de informatização naquela época, então realmente é um trabalho muito pesado, mas encheu o saco de trabalhar, tira umas férias, se demite, procura outra coisa, e se aí resolveu tentar uma vidinha um pouco mais fácil. Quando o chefe dele não estava olhando, ele foi lá no cofre e tirou a bagatela de 1,2 milhão de real e deu no pé. O gerente do banco, dando pela falta do seu funcionário, do seu dedicado trabalhador e da grana também, pensou, pá, vai ver que ele foi sequestrado, alguma coisa nesse gênero. Não, era ele mesmo que tinha levado a grana, a polícia foi atrás para investigar, pegou ele, pegou a grana, o cara foi pro Chilindró. Perdeu o emprego e perdeu a liberdade. Coitadinho, próxima vez que tentar levar uma vida mais folgada, imagina uma coisa mais criativa que não seja tão desonesta assim. Nesse é um moço que não teve o nome divulgado. Deveria ser divulgado, sim. Mas agora vamos parar de falar de dinheiro e falar de amor, de romance. Mas do jeito aqui das crônicas do Fora de Curva, sempre com alguma coisa um tanto quanto fora do esquadro, fora da curva mesmo. Olha o que aconteceu na Índia. Um casal foi filmado simplesmente andando numa moto, o sujeito pilotando a motoca, a namoradinha dele, em vez de estar na garupa, estava sentada em cima do tanque, abraçada de braços e pernas com ele, dando 1000 bicotas e beijinhos e abraços. E isso foi divulgado na rede social. O que aconteceu com os dois? Foram presos por atentado violento ao pudor. Nem questionaram a posição perigosa de pilotagem que eles estavam, mas sim a falta de moralidade. E pelo lado deles, a justificativa foi que eles queriam provocar ciúminhos na ex-namorada do cara e no ex-namorado da menina. Que maneira mais de jirico de provocar ciúmes. Mas quem assistiu disse que foi uma cena muito inusitada. Já no Irã, a coisa foi um pouquinho mais pesada. Tinha um casalzinho de namorados que são influenciadores digitais, gostam do TikTok, YouTube também, Facebook, todas essas mídias, e mostraram o quê? Uma singela filmagem deles dançando um com o outro, o que é proibido pelas leis iranianas. Aí sim, o negócio foi mais embaixo. Por estarem dançando na rua em um monumento, ou seja, só estavam dançando na rua um com o outro, talvez, não sei se dança junta ou separada, eles foram condenados a 10 anos de prisão. Gente, isso aí é inusitado, é irônico, mas também é triste. Imagina um povo que não tem a liberdade nem de dançar, que é uma das coisas mais atávicas do ser humano. Talvez um dos elementos que, em primeiro lugar, diferenciou a humanidade dos outros animais. Eles são proibidos de fazer isso. Lá só pode dançar homem com homem, não sei se mulher com mulher pode dançar. Mas eles foram presos e condenados a 10 anos. Imagina se aquele casal de iranianos estivesse lá em Teherã. Provavelmente eles iriam para a guilhotina. Mas vocês acham que é só na Ásia que tem esses problemas de falsa moralidade, de pegar e punir pessoas? Tudo bem, os indianos fizeram um atentado à própria segurança, mereceriam algumas sanções não tão graves, mas não tinha nada de atentado ao pudor, só estavam namorando de uma maneira um pouquinho inusitada. Por favor, vamos dar liberdade para as pessoas.
os iranianos numa situação mais grave. Mas nos Estados Unidos, vocês acham que não existe esse moralismo cínico lá também? Olha o que aconteceu. Uma professora foi presa por abusar sexualmente de um garotinho. Que idade será que tinha esse garotinho? Será que tinha 9? Quem sabe 6 anos? Talvez 11 anos? 13? Não, tinha 17 anos. Ela com 25 anos. Gente, um garotinho de 17 anos está com os hormônios à flor da pele. É sexualmente muito ativo, se apaixona a cada 3 minutos, isso é o normal. E aí, vai reprimir a sexualidade do garoto que está entrando para a vida adulta e punir também uma jovenzinha de 25 anos. Sim, ela era professora dele, houve um envolvimento talvez eticamente indevido do seu ponto de vista profissional, mas botar essa mulher na cadeia é um absurdo. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, no milênio passado, portanto, não existia nada desses tabus que foram ser criados nos últimos tempos, certamente para reprimir ainda mais a expressão humana. Dizem que são pessoas progressistas, mas não são nada. São os caretas que não deixam que as pessoas usufruam da liberdade. Evidentemente, se fosse uma professora de 25 anos com uma criança que não tivesse o desenvolvimento sexual ainda, é claro que isso se enquadraria em pedofilia. Mas com um barbado de 17 anos, louco por uma aventura para depois contar nas suas memórias quando for avô, poxa, isso é exagero, isso é um absurdo. E mais absurdo ainda foi a polícia britânica prender uma inglesinha de 32 anos que foi expulsa do apartamento do namorado pelada. Por quê? Porque estavam disputando espaço na cama e não se acertavam nesse quesito. Poxa, tem a foto dela aqui, eu não vou publicar porque eu não tenho essa licença, mas é uma inglesinha muito da bonita. E se o namorado dela não aceitou a invasão do seu espaço no leito esplêndido por esse bibelô que eu estou vendo aqui na tela, o cara não merecia ter namorada. Mas o que aconteceu? Ela foi expulsa pelada e resolveu ficar batendo na porta do sujeito para o sujeito abrir a porta. Com 2 facas, parece, deu um estresse, tudo, e a polícia britânica prendeu a moça em função do quê? Ela estava batendo na porta que era propriedade do namorado e ela teria que pagar uma indenização a ele. Não contaram que ela foi expulsa pelada daquela residência. Tem cabimento uma coisa dessas? Eu condeno a polícia britânica a pedir desculpa a essa inglesinha. O nome dela é Naomi. Muito bonito o nome. E agora, para finalizar o Fora de Curva de hoje, nada de Brasil, nada de Europa, nada de Estados Unidos, nada de Índia, nada de Ásia. Vamos para a África, para Uganda. Existe um sujeito chamado Musa Razaya, nos seus 60 e poucos anos. Sabe quantos filhos ele tem? Segundo uma reportagem veiculada pela France Press, fazia tempo que eu não ouvia falar desse órgão de imprensa tão famoso, esse pai ugandês gerou 102 filhos e quase 500 netos. E chegou o momento, ele disse, cansei, não quero mais fazer filho. Muito apropriado. Ele, inclusive, confessou que não conhece o nome de todos os filhos e talvez alguns nem reconhecesse se passasse na rua. Também, fazer mais de 100 de vivente não é para qualquer um. Talvez ele só não tenha superado o famoso invasor, o famoso bárbaro mongol, o Gengis Khan. Esse aí, contam as más línguas, que fez mais de 3.000 filhos ao redor do mundo e pelo menos 5% da população asiática, não sei se é esse percentual mesmo, é descendente de Gengis Khan. O nosso amigo Musa talvez quisesse chegar perto, mas não teve tanto fôlego assim. Vamos vaiar ele, porque ele só fez 102 filhos, imagina só. Mas disse que cansou, desistiu da empreitada e que seja muito feliz assim, com seus 102 filhos e 400, quase 500 tantos netos. E assim, gente, encerramos o Fora de Curva de hoje, desejando que cada um de vocês tenha um excelente, um baita do final de semana, aproveitem muito bem o seu sábado, o seu domingo, porque a gente sabe, na segunda-feira, a encrenca toda recomeça e nós temos que estar com toda a energia, precisamos estar revigorado para enfrentar o que vem por aí. Então, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!